Graça e paz, irmãos e irmãs, mais um domingo nós nos reunimos aqui para prestarmos um culto ao Senhor. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm se colocado à disposição para nos ajudar, para fazer a gravação desse vídeo culto. E eu louvo a Deus pela tua vida, né? E a nossa oração é de que o Espírito de Deus possa falar no teu coração, ministrar no teu coração. Estamos compartilhando aqui antes e dizendo o seguinte: a gente não faz ideia de qual é a necessidade das pessoas ao receber ao ouvir essa mensagem, ao participar deste culto online. E por isso eu quero orar para que o Espírito de Deus sonda a sua necessidade. Nós estamos adentrando a tua casa e queremos ser usados como instrumento de bênção sobre a tua vida e a tua casa. Por isso eu gostaria de ler a palavra de Deus com você, orar com você, para que este culto, ele não seja tão somente alguma atividade que você está fazendo neste domingo, mas que seja um momento de bênçãos, um momento de você se render a Deus e permitir que Ele nos use e alcance a tua vida e a vida da tua família. Os Salmos, capítulo 138, é que eu gostaria de ler com você. Diz assim: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu templo, santo templo, e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste, e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca.
e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Eu quero pensar com você neste primeiro momento, olhando para estes salmos, o verso 7 diz: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Sabe, nesses dias em que estamos vivendo, passando, eu gosto sempre de pensar que estamos passando, que em breve nós haveremos de retornar, a vida voltará normal em nome de Jesus. É a nossa oração, que Deus estenda a mão de poder e repreenda todo esse mal que assola a nossa terra, nossa cidade, e tem tirado a esperança, sonho, tirado a vida das pessoas. Mas é confortante saber que se confiamos em Deus e se esse tempo nós estamos vivendo em meio à tribulação, Deus é poderoso para refazer a nossa vida, para nos trazer uma esperança nova, uma fé nova e nos ajudar a caminhar. Por isso eu quero convidar você, nesta hora, a fechar os seus olhos. E eu quero orar por você. Meu Deus, o Senhor sabe das pessoas que estão nos ouvindo. O Senhor sabe qual é a necessidade de cada um deles, de cada família. Ó Deus, eu quero clamar em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar esta casa e trazer sobre ela a tua paz, a tua esperança. Pai, que eles sejam sustentados no Senhor e na força do seu poder. Que o teu Espírito Santo possa estar gerando alegria, possa estar ministrando na vida deles, Deus, uma fé capaz de enfrentar esses dias nos quais passamos. O Senhor é o nosso Deus. Sabemos que o Senhor, que é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, está presente na vida destas famílias agora. Por isso, nós queremos louvar o Senhor, queremos adorá-lo na beleza da tua santidade. Tu és o nosso Deus, tu és Senhor sobre todas as coisas, Senhor sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre as nossas vidas, nossas famílias. Tu és o Rei das nações. Por isso nós te adoramos, nós te louvamos, e queremos que nessa hora o Senhor receba o culto que oferecemos a Ti. Ó Pai, o Senhor sabe da simplicidade com que nós estamos fazendo, os recursos que nós temos, mas nós nos esforçamos para que pudéssemos oferecer o melhor, é para o Senhor. Este culto é para o Senhor. Por isso, damos a Ti toda a honra, glória e louvor. E receba, Deus, o nosso culto, pois nós o fazemos em nome de Jesus, que é o Senhor da vida e o Senhor da igreja. Amém e amém. Eu convido você, aí na sua casa, a louvar conosco, a expressar o seu louvor. Se nós reconhecemos que Deus está no controle, que Deus está no comando, apesar de todas as circunstâncias, nós cremos que Ele é Deus e Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Louve a Deus conosco. Eu te convido neste momento. Graça e paz, igreja, boa noite. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez, você na sua casa, para louvarmos, para adorarmos aquele que é digno de toda honra e toda glória. Essa canção que vamos cantar, na verdade, é uma profecia. Nós profetizamos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Ainda que nós estejamos passando por grandes dificuldades, momentos que muitas vezes não conseguimos nem relatar o quão difíceis são, mas nós precisamos tomar posse daquilo que a palavra diz a nosso respeito. Nós precisamos declarar que chuvas de bênçãos cairão sobre as nossas vidas. Talvez não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Porque a Bíblia nos garante que há tempo para tudo, debaixo dos céus, de acordo com a palavra do Senhor. Então, que nós possamos profetizar sobre as nossas vidas. Chuvas de bênçãos sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida daquelas pessoas que Deus está colocando no seu coração agora. Em nome de Jesus. Amém? Chuva
chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu, gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos veremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos do céu, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu, gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, devido à paz e perdão, os pecadores indignos, graças do céu obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu, gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já ao Senhor, dá-nos o gosto dos frutos dos meus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu, gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. Glória a Deus, que nós possamos, diante dessa promessa que nós declaramos sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, que nós possamos declarar o quanto o Senhor é exaltado. Muitas vezes nós conseguimos exaltá-lo quando as coisas vão bem, mas talvez quando as coisas não vão tão bem, será que nós conseguimos exaltá-lo? Será que nós temos a mesma disposição de exaltá-lo na luta, na dificuldade? Que nós possamos nessa noite, ainda que com dificuldades, exaltar aquele que é digno de toda honra e toda glória. E Ele vai assim dar a resposta que nós precisamos, em nome de Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Pai querido, que ao cantarmos essas canções, ao ouvirmos a Tua Palavra, o Senhor possa fazer um milagre na nossa vida.
Deus, que o Senhor possa colocar no nosso coração, Senhor Deus, o desejo de exaltá-lo, o desejo de te adorar. Nós possamos ver as respostas daquilo tudo que nós temos pedido, daquilo que nós temos clamado ao Senhor sobre as nossas vidas. Pai, no nome do Senhor Jesus, fala conosco através da Tua palavra nessa noite. Muda a história da nossa vida, Senhor. Nós te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Eu quero ler a partir do versículo 5 até o versículo 11. Diz assim: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhado pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Deus, nós lemos a Tua palavra. E nós precisamos que o Senhor ministre em nós a Tua palavra, da forma com que o Senhor deseja com que cada um ouça. E que o Senhor nos dê unção, tanto para falar, para eu falar, como também para aquele que ouve possa entender. E que esta palavra possa gerar vida na vida de cada um daqueles que estão ouvindo. Ministra, Senhor, a Tua palavra nos corações. Que seja uma palavra de esperança, que seja uma palavra de consolo, mas que, Senhor, a Tua palavra possa encontrar guarida nos corações. Eu oro com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com vocês esta palavra pensando na realidade que nós estamos. São tempos difíceis que passamos. Tempos que alguns não estão suportando o isolamento. Alguns estão ficando doentes, com ansiedades, depressão. Nós estamos vivendo um tempo de desemprego, de falência. Enfim, nós estamos enfrentando o luto, a doença. Consequentemente, nós também estamos vivendo um tempo em que nós começamos a ficar esquisitos. Porque a gente não pode conversar, não pode falar, não pode abraçar. Nós estamos distanciados, isolados. E essa passagem bíblica que eu li, me parece que ela nos ajuda a refletir no momento que nós estamos. Até porque Pedro escreve para um povo que estava sendo perseguido. E o tempo de perseguição era também um tempo de medo. Era também um tempo de isolamento. Era um tempo em que as pessoas não poderiam se expor. Bem, enfim, era um período que gerava também muitas ansiedades. E a orientação de Pedro é que, no trato de uns para com os outros, que eles pudessem cingir de humildade. Por quê? Porque este período em que eles estavam vivendo, período muito parecido com o nosso,
É um período que, se nós não tivermos humildade, nós teremos dificuldades de avançar, porque nós precisamos ter a humildade no fazer, para oferecer, como também no receber. Então, como os tempos têm sido, ou como esses dias têm sido difíceis, a orientação de Pedro para que a gente possa cingir fala, imagina um avental, você colocando um avental em você. Esse avental é uma proteção que você põe para trabalhar lá na cozinha, mas ele também é um distintivo, porque a pessoa que está com o avental, você bate o olho nele, você logo vai identificá-lo como um cozinheiro, ou como alguém que está responsável pela cozinha. E Pedro toma essa ideia para dizer que a humildade deve ser tanto aquilo que nos protege, como aquilo também que nos habilita para o serviço, para servir. Então, o tempo de perseguição gerava angústia, desconfiança nas pessoas. Assim como hoje também, esse tempo é um tempo de desconfiança. Você não sabe quem é que é o portador de vírus. Você entra no ambiente, você aproxima de alguém e você já fica pensando, será que não é esse? Por isso, era preciso desse fruto do Espírito para vencer o medo e não afastar umas das outras. Eu gosto de dizer que esse tempo nós distanciamos fisicamente, mas devemos orar e empenhar para que no Espírito estejamos mais unidos do que nunca, para que a gente possa vencer. Pedro continua ainda dizendo que Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes ele concede a sua graça. É como se dissesse o seguinte: Deus socorre aqueles que são humildes. Humildes no sentido de reconhecer a sua dependência de Deus, entender que Ele é quem pode nos socorrer nesse tempo. E esse tempo que a gente tem vivido, eu já falei isso aqui e eu quero repetir, é para quebrar a dura cerviz. Sabe, a soberba das pessoas que não se quebram, não se dobram, não reconhecem que são falíveis, são falhos, são frágeis. E Deus permite esse tempo para que as pessoas possam entender, compreender que a soberba é um mal. Haja vista num tempo como esse que nós estamos passando, de que adianta a arrogância? Você pode ter muito dinheiro e morrer sozinho, sufocado no hospital, e deixar toda a sua fortuna, todo o seu saber, todo o seu poder, para nada serve. Contudo, quando estamos livres dessa peste que nos assola, achamos que somos melhores do que os outros, porque temos um pouco mais de dinheiro, um pouco mais do saber, temos uma posição melhor. Pois é, o que essa doença faz é igualar as pessoas. Todos nós temos que nos proteger, todos nós temos que fazer a nossa parte, todos nós estamos expostos à mesma mazela e morrer num sufocamento como qualquer outro, rico ou pobre. Quando passar esta fase, nós vamos precisar de estarmos cingidos de humildades, para que a gente possa ajudar as pessoas que vão precisar de ajuda. E as pessoas que também precisarão de ajuda, precisarão estar cingidos para receber ajuda. Porque em tempos difíceis como aquele que Pedro estava vivendo, e nós também, sem essa humildade, será difícil Deus nos socorrer. E eu costumo dizer que o pior isolamento é a falta de Deus no coração, a falta do seu amor no coração. E Pedro, então, recomenda que a gente possa lançar toda a nossa ansiedade sobre aquele que tem mãos fortes. O versículo seguinte vai dizer isso, ou o anterior, melhor, vai dizer isso. Vai dizer que humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Então, se eu posso lançar, se Deus me permite lançar toda a ansiedade num Deus que tem mão forte,
para me ajudar. Essa é a saída, mas eu preciso ter humildade para me aproximar de Deus e requerer dele essa ajuda, esse benefício. O que o verso diz é que ele tem zelo, ele tem cuidado. É ele que pode fazer essa diferença na minha vida, na tua vida e na tua família. Devemos humilhar sobre a potente mão de Deus, porque ele é o único que pode. Pedro recomenda ainda que sejamos sóbrios e vigilantes. Se entendermos que este tempo é como se fosse um tempo de guerra, eu diria que a nossa maior guerra é a guerra espiritual que nós estamos vivendo. O inimigo quer destruir, ele veio para matar, roubar, destruir. Se não ficarmos atentos e tomarmos cuidado, nós podemos cair numa descrença, achar que Deus esqueceu de nós. Ou podemos cair num desânimo, falar, agora eu não sei se eu vou voltar mais, se eu vou querer voltar a fazer. O verso 8 que nós lemos diz o seguinte: o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor procurando alguém para devorar. Eu quero chamar a atenção para duas palavras neste versículo. Primeiro que o diabo, o adversário nosso, ele anda, ele não está parado. O diabo não brinca de ser diabo. Não é porque você está sofrendo, passando dificuldade, que ele vai falar, coitado, esse está sofrendo muito, eu vou deixar esse. Muito ao contrário, quanto maior o nosso sofrimento, quanto maior a nossa fraqueza, mais ele aproveita para destruir. Por isso ele anda em derredor como um leão que ruge. Ele tenta de alguma forma fazer com que você seja uma presa fácil. Sai desse convívio. Você desliga desse corpo que é a igreja, onde as pessoas podem orar e dar cobertura para você. E você estando fora, você é uma presa fácil para que o leão possa pegar. A segunda palavra que eu quero destacar é que o versículo fala que ele anda em derredor procurando. O diabo conhece as nossas áreas frágeis, ele conhece as nossas debilidades de caráter, ele sabe das nossas intenções e todo o seu propósito é procurar em nós uma brecha, uma forma de atrapalhar a nossa vida, atrapalhar a nossa família, atrapalhar a vida da igreja. Por isso Pedro está dizendo, sede sóbrios e vigilantes. Ou seja, estejamos atentos, para que, sabendo que o inimigo quer de alguma forma fazer com que a sua igreja pare, fazer com que a nossa fé continue sendo operante e gere fruto, e possa ganhar vidas, e possa pensar num discipulado, numa missão que ganhe vidas para Deus. Se ele puder impedir, ele vai usar todos os meios. O verso 9 do texto que nós lemos diz, resistir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pela face da terra. Interessante como parece com o nosso tempo. Talvez você ache que você está sofrendo mais que os outros, que a tua casa está mais atingida. Talvez você caia até num estado de autocomiseração, achando que é só você. E você fica, até você tem dó da tua situação. No tempo em que Pedro escreve, certamente as pessoas estavam vivendo essa dificuldade e pensando assim. E Pedro pede para que eles resistam na fé. Porque problemas como o que ele estava vivendo, na irmandade espalhada também estava acontecendo. Talvez você esteja pensando assim. E por incrível que pareça, essa passagem, ela nos remete a uma situação muito parecida. Pelo mundo inteiro, essa peste tem metido medo, tem gerado isolamento, angústia, gerado morte, doença, e nós precisamos resistir na fé. Neste tempo, a recomendação de Pedro nos ajuda a rever a nossa fé
nos ajuda a rever o nosso procedimento, porque não basta ter uma religião, estar numa religião. Esse é o momento em que nós precisamos olhar para nós mesmos, fazermos um autoexame. Estamos sofrendo? Sim. Está difícil? Sim. Mas Deus está conosco. E que tipo de fé que nós temos exercido? Como é que nós estamos exercendo a fé? Se nós não nos rendemos a Deus, Deus não nos ajudará. Se nós entendemos que Ele resiste ao soberbo, nós teremos que sofrer sozinho. E eu quero convidar você a olhar para esse texto bíblico, pensando o seguinte: não sofra sozinho, compartilha com Deus. Lance sobre Ele a tua ansiedade. Renda-se a Ele, diga: Deus, eu coloco nas tuas mãos toda essa crise que eu estou vivendo, esses medos, para que o Senhor possa zelar de mim, cuidar, trazendo paz para o meu coração, trazendo solução para os meus problemas e me ajudando a vencer o medo que me assola. E a passagem vai terminar dizendo assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Que estes tempos de provação possam nos amadurecer na fé e na esperança. E que Deus, Ele mesmo, possa então nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso propósito de melhor servir. E o último verso que eu li é uma adoração dizendo: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Talvez o tempo de angústia, de ansiedade, tire de nós a perspectiva do louvor e da adoração. Mas eu quero desafiar você a louvar a Deus. Mesmo que este louvor seja um sacrifício, mas que você pudesse se colocar diante de Deus e dizer: Deus, apesar de toda a situação em que a gente está vivendo, eu tenho no meu coração a fé suficiente para te adorar e te louvar, porque o Senhor está no controle. Neste momento, eu gostaria de orar por você. E eu quero que você coloque a tua vida e a tua família diante do altar de Deus. Permita que Deus esteja sendo seu companheiro, seu parceiro, nesses dias que passamos por dificuldades. E que o nome dele seja exaltado e engrandecido na tua vida. Coloque a tua vida, a tua casa, diante de Deus. Coloque esse tempo de medo, esse tempo de angústia, de solidão, de isolamento que você está vivendo. Feche os seus olhos. Se apresente a Deus. Eu quero orar por você. Meu Deus, o Senhor sabe o que cada vida que nos ouve está passando neste momento. O Senhor sabe daqueles que conseguem compreender a importância da igreja e querem se empenhar para estarmos unidos em espírito e têm orado, têm lido a palavra, têm buscado poder. O Senhor sabe daqueles que têm se rendido aos teus pés, lançando sobre ti as suas ansiedades, as suas preocupações, os seus medos. Mas tu sabe daqueles também, Deus, que ainda, mesmo diante de tudo isso, ainda continuam soberbos. Pai, visita cada uma destas vidas, quebranta os corações, gera quebrantamento. Ó Deus, e traga a cada um, Senhor, assim, um sentimento de dependência do Senhor. Ó Pai, nossos olhos estão postos em Ti e sabemos que só de Ti virá o nosso socorro. Por isso, Deus, assista essas vidas que nos ouvem. E ministra, Senhor, de acordo com a sua necessidade, tirando o medo, sendo companhia na solidão. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe o que cada um coloca no teu altar agora. Assista, Senhor, estas vidas.
que o zelo do Senhor possa alcançar essa vida e essa família. Eu abençoo em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Nós estamos terminando o nosso culto. E eu quero convidar você a apresentar a tua semana a Deus. Nós estamos aí com um decreto do prefeito municipal, flexibilizando a abertura do comércio, o retorno de algumas atividades. E eu queria que você colocasse a tua vida diante de Deus, a tua atividade profissional diante de Deus. Mas eu queria também que você tivesse, assim, um propósito no teu coração de ser obediente às normas nas quais nos foram impostas. Porque se formos obedientes às normas, certamente esse tempo ele vai contribuir para que em breve venhamos a viver a normalidade. Depende de mim, depende de você. Vamos nos esforçar para fazermos a nossa parte. Por isso eu quero que você coloque a tua semana diante de Deus. Eu quero convidar você a colocar o teu trabalho, a tua família diante de Deus. A empresa na qual você trabalha. Ou se você é proprietário, os teus funcionários que vão voltar para trabalhar. Para que haja alegria, haja esperança. E que Deus possa trazer meios para que você possa retomar as atividades e que você possa lembrar de glorificar a Deus. Que em meio às dificuldades você encontre razão para louvar a Deus. Apresente a tua semana, apresente o teu trabalho, apresente as nossas autoridades do município. Eu quero orar, encerrando este culto nessa direção. Vamos orar, fecha os seus olhos, oremos. Deus, eu quero te agradecer por esse tempo de culto, pela vida dos irmãos que estiveram aqui assessorando, participando. Pai, por cada ato deste culto eu te louvo. Pai, quero te louvar também pela vida de cada irmão, irmã, cada pessoa que nos ouviu nesse tempo. Que o teu Espírito, Pai, possa fazer uma obra em cada coração. E agora, Deus, nós temos uma semana diante de nós. Senhor, quando o comércio, ainda que de forma tímida, estará reabrindo, ó Pai, eu quero abençoar as pessoas que são funcionários do comércio, são proprietários de pontos comerciais. Senhor, tenha misericórdia, que o Senhor possa gerar esperança em cada um desses corações. E que o Senhor mesmo possa abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor possa trazer sobre eles assim uma confiança. E que o Senhor possa gerar meios para a sua manutenção, para o teu sustento, para o cumprimento de suas obrigações financeiras. Ó Deus, e que haja nos corações espaço para te louvar. Ó Pai, que seja um tempo no qual possa testemunhar a presença do Senhor. Um Deus que supre as necessidades. Por isso eu quero abençoar, Deus, a semana de atividades. A vida de cada irmão e irmã durante essa semana. Que cada um, Deus, possa levar a sério as recomendações, dar a sua parcela de contribuição. De tal forma, Deus, que nós possamos voltar à normalidade. Eu entrego nas tuas mãos. E quero abençoar também a nossa nação, as nossas autoridades no âmbito federal, no âmbito estadual, Pai, no âmbito municipal, que o Senhor possa estar trazendo sensibilidade nos corações. Ó Pai, que todo plano iníquo que caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor possa salvar a nossa nação, ter misericórdia do nosso povo, da nossa gente. Ó Pai, há muitas pessoas enfermas. Há muitas pessoas desempregadas. Há muitas pessoas enlutadas. Olha com misericórdia. Nós queremos, Deus, no encerramento deste culto,
clamar pela tua compaixão pela nossa nação. E que o Senhor possa trazer esperança, trazer consolo e trazer fé nos corações. Eu oro, Deus, com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja com cada irmão, cada irmã, cada família, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Tenha uma ótima semana e que Deus vos abençoe. Obrigado pela sua atenção.